Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare a sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Cacau Nômade, histórias de quem viaja para aprender. E se você incluir cacau nos seus destinos, o que será que acontece? Você já imaginou organizar uma viagem não para conhecer pontos turísticos, mas para conhecer fazendas de cacau? Para sentar com produtores, entrar numa roça, entender como aquele fruto nasce, como aquele fruto é colhido, fermentado e transformado? No episódio de hoje, o Papo de Cacau vai falar sobre viajar com propósito. Vamos conhecer a história da Bianca, a história do Danilo, que fizeram uma viagem focada em visitar fazendas para aprender mais de cacau, sobre as sementes de cacau. E vamos conversar também com a Bela sobre como é viver como nômade e encontrar o cacau pelos lugares por onde ela passa. E eu, Riane Sol, do Papo de Cacau, vou estar aqui também como anfitriã e nômade apaixonada e guiada por essa medicina, compartilhando um pouquinho da minha história e do meu caminhar e como a gente veio se encontrando aí graças ao cacau. Bem-vindos, gratidão por aceitar esse convite. E antes de vocês se apresentarem, eu vou pedir para vocês contar para gente o que o cacau sussurra hoje para você. Cacauzita sussurra hoje para mim, para comunicar a minha autenticidade, o que eu estou sentindo e não ter medo de ser completamente vulnerável. O cacau sussurra tranquilidade, para deixar que as coisas sejam como são, para estar aqui presente, permite que a energia flua. O cacau sussurra para mim o tanto que eu não sei sobre ele, embora a busca seja profunda, não existe um final essa informação que ele traz, sabe? Porque ele se transforma o tempo inteiro de um jeito que quando a gente acha que chegou perto, ele surpreende com uma nova coisa que não está dentro do fenômeno, assim, sabe? Então, acho que é um pouquinho disso, assim, esse desconhecido. O abuelo Efraim e a Maru, eles sempre falam assim, quanto mais eu vivo cacau, mais eu sei que nada sei sobre cacau. E legal você falar que o cacau sussurra isso para você hoje, Danilo, sendo que você acabou chegando, né, no cacau, por conta, né, da sua relação com a Bianca, até trazendo um pouquinho da história de vocês, e de repente você já estava fazendo uma viagem focada, né, para aprender sobre o cacau, e ele sussurrando para você aprender sobre ele. Pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho sobre essa viagem que vocês fizeram agora para aprender mais de cacau. Eu vou começar introduzindo um pouco, assim, para quem não conhece também, né? Mas eu já era confeiteira, então já estava nesse mundo de trabalhar com chocolate. A princípio não era com cacau, né? Era com chocolate, sabor chocolate, talvez chocolate não tão legal. E quando conheci o cacau, mudou muito, né, todo o propósito do meu trabalho. Eu não quis mais trabalhar com chocolate, chocolate commodity, chocolate da indústria, e sim transformar tudo que eu fizesse com um chocolate que eu entendesse de onde veio, né? Então, aí começou a minha história de viajar para aprender sobre cacau, porque eu quis ir para uma fazenda, conhecer os processos mesmo, e desde então eu tenho trabalhado fazendo chocolate em casa, né? E quando eu e o Danilo começamos a nos relacionar, ele se apaixonou também pelo processo e quis começar a ajudar, né? Demanda, né? Muita ajuda. A Sol já me acompanhou na produção também. E é uma coisa bem de vários processos longos. Então, Danilo entrou de cabeça comigo, começou a produzir, sempre que eu estava produzindo lá em casa, me ajudar. E eu falei, tu tem que conhecer, né? Porque tudo ele perguntava, por que essa amêndoa é isso? Por que aquilo? Eu falei, não, você tem que ir para uma fazenda de cacau também. Então, a gente já estava querendo ir em janeiro, aconteceu outras coisas que a gente não conseguiu ir, e coincidiu que teve um encontro do Papo de Cacau agora na fazenda lá em Taboquinhas, né? Daí eu falei, vamos para esse encontro do Papo de Cacau e a gente aproveita e
faz uma rota visitando fazendas, né? E daí fluiu super. E não sei, talvez você pode falar o que veio daí de conhecer as fazendas, né? Porque... Acho que faz um ganchinho com esse sussurro do desconhecido, assim, né? Me marcou muito, assim, a primeira vez que eu travei contato mesmo com a medicina do cacau foi lá na Praia do Rosa, assim. Eu já estava uns 5 meses, assim, falando por mensagem, né, com a Bianca, a gente se conheceu no Vipassana, então não tem como conversar, o Vipassana é um retiro, assim, que já traz essa proposta do silêncio, só que no último dia quebra o silêncio, daí a gente só conversou assim, me passa o número, depois a gente continua essa conversa e tal, e daí ficou esses 4 meses de conversa, e aí me desloquei de Minas Gerais para Santa Catarina, lá na Praia do Rosa. Daí quando eu cheguei na casa dela, eu estava viajando há dias, né, e tal, aí a gente se cumprimentou e tal, e aí eu escutei o barulho e falei, nossa, você tá lavando roupa? Aí ela falou assim, não, é meu moinho de cacau que tá batendo. Eu falei, meu Deus, eu já estava pensando em, né, aproveitar a oportunidade de lavar as minhas, assim, né? E acho que esse processo de lá para cá tem sido muito isso, né? De ir acomodando. Quando a gente coloca as roupas na máquina de lavar, né? Elas vão se acomodando, né? É um processo assim que leva um tempo e elas vão se ajustando e depois tudo fica, né, tranquilo ali dentro. E a nossa relação foi assim também, a gente foi se acomodando, né? Daí ela foi me falando de cacau, e ela, né, transbordava cacau, ela ainda era assim, hoje ela tem amor pelo cacau, naquele início ela tinha paixão, né? Então era tudo cacau, né? Todos os caminhos levava a cacau. E aí, teve um dia de manhã, assim, que ela teve uma inspiração e teve uma calmaria, assim, de começar a me contar, né? Daí ela foi contando a visão que ela tinha já, das experiências e tal, me falou do processo que me tocou muito, que era justamente o quanto que a escravidão tinha uma conexão direta com o cacau, como isso se formou no Brasil, aonde que era isso, né? Que era um dos grandes setores, era a Bahia. E aquilo eu falei, nossa, você não tem isso gravado e tal, tu não pensa em partilhar isso? Ela, eu penso e tal, eu estou no caminho. E ali já tinha a semente da vontade, né? E aí as coisas foram acontecendo. Hoje, quase 3 anos depois, a gente conseguiu realizar essa viagem para a Bahia. E de cara, assim, né, já caímos na Fazenda Taboquinhas, onde tem lá, né, uma referência, assim, no meu ponto de vista, do cacau baiano, que é o seu Oswaldo. E aí a gente chegou antes de todo mundo e tal, e ele já estava daquele jeito, assim, sabe? Facão na cintura, chapéu e suado, e as mãos sujas, e começou a contar tudo, discorrer para a gente caminhando por ali. E aí ele falou assim, o cacau ninguém entende o cacau. E isso para mim foi assim, ok, estou na Bahia, cheguei, né? E assim foram o início de tudo, né? Bem curioso, assim, né? Como o cacau foi entrando na sua vida, você achando que o moinho estava lavando roupa, de repente você já estava entendendo de processo, visitando fazenda, produzindo cacau, né? Aqui nos bastidores, antes da gente começar, eles estavam comentando que foram dormir de madrugada, meia-noite, já estava ali mexendo no moinho para produzir cacau. Então, pelo que você vai contando, Danilo, cacau chegou invadindo a sua vida, né? Quando você viu, você já estava dedicando ali, inclusive, uma viagem para aprender com ele. Como que você olha hoje, né? Toda essa história, essa trajetória, como foi para você, assim, né? Sem ter esse conhecimento, começando a entrar no cacau, conhecer essas fazendas, pisar nesse solo, né, baiano, entender essa questão escravidão, assim, que eu vejo que é o grande sussurro do cacaueiro, né? Entender essa história por trás. Bom, essa palavra está forte hoje, né? Tem uma forma ilustrativa de explicar, né? Que é a ideia da ilha, né? A ilha é o conhecido, né? É esse conhecimento que eu fui em busca, assim. E a borda da ilha, ela está sempre em contato com a água, né? No oceano. E a nossa ideia é expandir nosso conhecimento, ou seja, essa ilha ir crescendo. Só que essa borda em contato com a água é o desconhecido.
Então, é proporcional. Quando eu vou atrás desse conhecimento, eu percebi que eu tinha um universo muito mais gigantesco desconhecido, sabe? Mas é muito grande mesmo, né? A ponto de entender que, naturalmente, um pé de cacau, ele se cruza com o outro e forma um novo fruto, sabe? E aí tá, ok, é isso. Mas se você vai aprofundar, é um conhecimento assim muito profundo, né? No mesmo pé de cacau, um cacau amarelo, um cacau vermelho, um cacau, sabe? Meu Deus, peraí, o que é isso, né? Então, é muito profundo ter a humildade, assim, de dizer do processo desconhecido também, né? Mas já deu uma boa introdução e uma boa forma de ancorar mesmo, assim, a vontade de continuar, né, nesse caminho. E ver como foi se transformando também o processo de lidar, né, com o ser humano no processo de colheita, no processo de plantio, e entender que a gente está melhorando, que a humanidade, embora a gente tenha tanta forma, né, de, às vezes, potencializar o quanto a gente tem o nosso lado, assim, ruim, né, mas o tanto também que foi melhorando, né, e todas as fazendas que a gente visitava, tinha esse laudo, assim, né? Esse pré-requisito, né? Não tem trabalho escravo, não tem trabalho infantil aqui. Embora muita coisa tenha que melhorar, mas é isso, o cacau ele é complexo, né? A gente andou na fazenda Sol Nascente, amor, da nossa amiga Lu. A Luciene, ela tem uma fazenda de 150 hectares e foram quase 4 horas caminhando dentro daquela fazenda. E a gente ama cabruca, né? Que é esse processo do cacau sombreado embaixo da mata mesmo. Mas você imagina, tu sair com cacau 3 horas de caminhada, entendeu? Um lugar assim que só animal vai, só mula, só burro. Daí tem esse viés também de gente que não acredita que animal deva estar ali trabalhando, né? Então é um complexo, né? A gente não quer desmatar a floresta, mas quem é que vai fazer essa colheita, né? Quem é que vai trazer esse cacau? Então, assim, acho que é valorizar muito, muito mesmo quem acredita no cacau agroflorestal, quem acredita no cacau biodinâmico. É isso que eu trouxe, assim, dessas visitas, né? E a primeira vez que eu pisei, né, numa fazenda de cacau, que foi a mesma fazenda que a Bela também comentou que foi pela primeira vez, e eu tive essa visão, porque eu criticava muito o uso de mula, eu sendo vegana, né? E eu falava, nossa, as mulas carregando esse peso, esses cestos pesados, e julgava, criticava a forma de trabalho. Só que depois de 2 meses morando numa fazenda de cacau, participando de todo o processo, eu falei, gente, ainda bem que tem isso tudo, né? É uma outra realidade. E aí eu vejo que a gente que está de fora precisa muito adentrar dentro da realidade da pessoa, que vai além de uma visita, né? E de conhecer vários cenários. O que eu achei muito mágico a viagem de vocês é que era uma viagem dedicada a conhecer diversas fazendas. Então, você vai entendendo como que cada uma trabalha diferente e que talvez se elas conversassem, uma solucionaria o problema ali da outra, né? Ou a forma de enxergar da outra. E aí eu vejo que é um estudo social mesmo, né? De autoconhecimento, de peraí, por que eu tô julgando se eu nem entendo essa realidade? Eu achei um grande aprendizado. Obrigada por compartilhar. Aí eu fiquei pensando, né, Bianca? E para você, porque o Danilo era a primeira vez, assim, né, entendendo de cacau. E para você, que já tinha morado em fazendas, já tinha visitado fazendas, já tinha tido contato também com cacau, né? Eu acho que no Peru, em outro país. Como que foi para você fazer agora, no seu novo momento de vida, essa viagem? Eu te ouvindo assim, né? Eu fico pensando, é uma experiência diferente da minha, por exemplo, e da Bela também, que eu já vou perguntar para ela, porque escutando vocês fizeram uma viagem focada para aprender cacau, e isso foi te trazendo uma grande visão sobre o seu processo de produção do cacau e do chocolate, né? Pensando que você produz o cacau 100% e também outras. Então, eu imagino que agora você tem uma visão diferente, deve ter mudado algumas coisas no processo de produção, a escolha da semente, né? De que fazenda você vai comprar a semente. Mas e para quem conduz ritual, né? Para quem revende um cacau já pronto de um produtor, para quem conduz ritual, como o exemplo meu e da Bela, né? Bela, por que para você é importante seguir uma rota de cacau, conhecer uma fazenda sem esse olhar de você estar produzindo um cacau?
para mim, quando eu comecei a sentir esse chamado do cacau, eu nem sabia que, né, tem algumas mulheres que fazem iniciação e que te ensina como a conduzir uma cerimônia, mas para mim o caminho foi muito claro que eu precisava caminhar por aquelas terras, que eu precisava conhecer essa árvore, que eu precisava conversar com essa floresta e realmente estar ali e vivenciar o dia a dia daquela fruta, dizer, pô, como que está acontecendo, como que esse cacau está aqui, como que essa magia acontece na terra, né? E então o meu caminho ele sempre foi mais por esse sentido, assim, de me direcionar mesmo para morar na Pedra do Sabiá, que foi onde eu passei 6 meses lá. E pouco a pouco consagrando o cacau e caminhando na floresta e conhecendo do processo, conectando com as pessoas que trabalham lá na roça e conversando muito com, né, com o Hugo e com todo mundo, foi integrando, assim, cada vez mais a medicina no meu sistema mesmo, de enquanto isso, nos meus processos emocionais que se abria, que para mim sempre foi o que a clareza que eu tive de que essa medicina estava me chamando, primeiramente, para acessar o meu coração, para acessar as minhas emoções. Então foram assim 2 anos de mergulhos emocionais, caminhando nas fazendas de cacau, para depois começar a pensar, nossa, eu poderia compartilhar isso com mais pessoas. Caramba, que interessante, né? 2 anos vivendo o cacau para você, mergulhando nos seus processos para depois servir o cacau assim para as pessoas, né? Faz muito sentido quando a gente vê, principalmente na filosofia do yoga, né? Que a gente entrega o que a gente vive. Então, o cacau veio assim te trazendo, te preparando, até você entender que esse era um chamado também para servir para outras pessoas. E como que você vê assim que essa sua experiência de 2 anos mergulhando nesse processo com cacau dentro de fazendas de cacau fez com que você servisse o seu cacau de determinada forma? Você tinha alguma forma que você via que era diferente? Ou como que isso te trouxe uma clareza de como servir o cacau? Uhum. Foi um caminho de encontrar a minha autenticidade. Então, o cacau estava ali me guiando a realmente conectar comigo mesma de uma maneira mais autêntica, para que um dia eu pudesse compartilhar algo com as pessoas de uma forma verdadeira, de uma forma autêntica, que na verdade é ali um reflexo de quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que, que eu gosto, se eu não sei como é que eu vou oferecer alguma coisa que tá ali, tô colocando meu tempo, minha energia. Então, quando eu comecei a servir o cacau, era uma representação de quem eu sou. Então, sempre ia ter música, sempre ia ter dança, sempre ia ter algum processo que eu mesma estava passando naquela semana. Uma coisa assim de transmitir a minha autenticidade, a minha vulnerabilidade. E o cacau me deu essa força de ter essa coragem, né? Coragem, confiança e discernimento, assim, de, ok, tá, essa sou eu. Bonita, acaba representando isso que o próprio cacau foi criando dentro de você, né? Nessa autenticidade. E conta um pouco mais, assim, das suas viagens, da sua história, você sendo nômade, né, pelo mundo, como que você faz para encontrar cacau por onde você passa? Bom, eu comecei a viajar para procurar cacau sem saber que um dia eu ia ser nômade. Então foi o cacau que me tornou nômade, porque foi na pandemia, né? Começou a pandemia, então a minha faculdade parou e eu falei, ah, gente, o que que eu faço? Fui viajar, fui para Chapada dos Veadeiros e aí alguém me convidou para essa cerimônia de cacau. Gente, o que é cerimônia de cacau? O que que é cerimônia de cacau? Eu vou, claro, eu adoro chocolate, claro que eu vou na cerimônia de cacau. E eu fui, e aí depois dessa cerimônia que me tocou assim profundamente, eu falei, nossa, eu tô muito, é muito claro que eu preciso tomar dessa medicina mais e mais e mais. No outro dia eu procurei o, o moço que estava fazendo a cerimônia, eu falei, você pode me dar uma barra de cacau? Eu quero tomar cacau em casa. Ele, não, tá bom, toma aqui.
E eu tomando cacau. Falei, não, quer saber? Eu vou encontrar um voluntário, uma fazenda de cacau, que aí eu vou tomar cacau lá todo dia. E aí, depois disso, sinceramente, minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Eu não queria mais voltar para a faculdade. Eu falei, o que? Eu não sei o que eu vou fazer dessa vida. Quer saber? Vou viajar, vou buscar outras fazendas, vou continuar estudando, vou continuar seguindo o meu entusiasmo e a minha curiosidade. Então, foi um pulo no desconhecido de simplesmente eu vou seguir o que está me deixando entusiasmada nesse momento, eu vou seguir esse chamado do coração de estar perto da medicina do cacau. E assim eu fui me movendo e quando eu vi, 5 anos, nunca mais voltei. O cacau realmente foi te guiando, assim. E uma das coisas, assim, né, que mais me pergunto é como que você faz para conseguir encontrar a fazenda de cacau nos seus destinos, né? E aí eu sempre falo, é que eu escolho o destino porque eu encontrei o cacau lá. Então, é como se o cacau é a minha prioridade, né? Esse é meu 4º ano como nômade, assim, focada em cacau, né? Tem uma história parecida com a da Bela também, que eu falei, agora eu vou largar tudo e vou sair estudando cacau por aí. Como a Danilo Bianca fez também, mas com um lugar fixo, assim. E aí, todo destino eu procurava, tá? Eu tenho vontade de conhecer a Bahia. E lá tem essa costa do cacau. Então, vou procurar lugares que podem me aceitar lá, onde eu possa aprender cacau e, em contrapartida, viagem. E assim foi, né? Até conseguir viajar para fora e tudo. Então, a dica que eu, né, como sol dou, é a pessoa procurar primeiro o cacau, depois aquele destino, né? O país, o estado ou a cidade. E vocês, quais são as dicas que vocês dão para as pessoas que querem mesmo viajar para estudar cacau e acham que é muito difícil ou não sabem como fazer isso ser uma realidade? O meu primeiro passo, assim, quando eu também não fazia ideia, gente, como é que eu vou me virar, como é que eu vou trabalhar, nômade, foi o voluntário. Então, por muitos anos, eu trocava o meu tempo de trabalho nas fazendas de cacau, por hospedagem, por comida, e assim eu fiquei aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo. Eu encontrava esses lugares pela Worldpackers, que eu fui, tinha a conta. E era uma aventura, assim. Eu fui para o México por uma fazenda de cacau na Woodpeckers, no meio do nada, sem falar espanhol, sem falar inglês. Cheguei lá, era só eu e o senhorzinho. Eu falei, gente do céu, minha mãe vai me matar. Mas sempre deu bom. E assim, quando a gente tem a intenção, é isso, não precisa ter totalmente o que vai acontecer, aonde você vai, mas tenha a intenção, dá o primeiro passo e as coisas vão se alinhando no caminho. Mas como você, eu também, eu nunca, meu destino sempre era o cacau e eu sabia, tá bom, eu quero ir para o México, eu quero ir para Guatemala, mas não porque eu quero ir para os pontos turísticos desse lugar, eu nunca nem fui. Eu queria ir conhecer como aquela cultura estava se relacionando com a medicina do cacau. Eu vou aproveitar esse gancho para porque eu acho esse ponto muito interessante, né? Bela, qual que é a diferença de você visitar um lugar como turista e você chegar nesse exemplo, assim, de visitar o lugar para ir para aprender? O que você entende que é a maior diferença? Bom, para mim, no meu caso, roteiro, eu nunca tive um roteiro. Eu sempre tive só minha boca aberta para chegar nos lugares e falar, gente, e aí, como é que tá? Onde está o cacau? Quem está produzindo? Onde está as fazendas? Então, quem tem boca vai a Roma. No meu caso também, eu nunca tive passagem clara, assim, então eu sempre fui aberta a ficar. Eu acho que o tempo foi um elemento muito importante dessa minha peregrinação. Eu sempre tive um tempo grande para realmente estar naquele lugar e deixar as coisas acontecerem e me guiarem para exatamente onde eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria aprender e conectar. Então não tinha uma passagem de volta e uma coisa, tá bom, então a gente vai lá, ok, amanhã, né? Eu deixava meio que aberto com a intenção clara e ia acontecendo, ia fluindo.
E Bianca, Danilo, quais são as dicas de vocês? Vocês montaram toda uma rota, né? Como foi abordar essas fazendas? Quais foram as estratégias? O que que vocês vivenciaram para montar esse roteiro de vocês? Que vocês verem e que vocês possam compartilhar, que é legal as pessoas saberem para montar o roteiro delas também. Na verdade, a gente não montou roteiro também, não. Eu acho que é muito isso. A gente intencionou muito, né? Mas está aberto aos sinais que vão surgindo, uma pessoa vai falando, né? A gente sabia que o primeiro lugar ia ser no Seu Osvaldo, e eu já conhecia, né, várias fazendas ali da região, que eu já tinha morado na Pedra do Sabiá também, então pensei que a gente passaria por lá. Eu já tinha pego amêndoas com a Ana, da Cruzeiro do Sul, com a Dani da Sucupira, então pensei, elas são pessoas legais para visitar, mas eu não quis também, tipo, deixar isso combinado, assim, de tal a tal dia vou aí, né? Falei, vamos deixar fluir, chegar lá e ver o que acontece. Daí a gente chegou lá no Seu Osvaldo, a gente conheceu a Mailã, né, do Mulheres Pretas do Cacau, ele indicou a Lu, indicou... daí depois chega em outro que indica outro, né, e vai fluindo, assim, acho que é muito ouvir o que as pessoas falam, tipo, falo de alguém e aquela pessoa deu, assim, parece que falou com um brilho nos olhos a mais, sabe? Nossa, tu tem que conhecer tal pessoa. Daí, os que a gente sentiu, assim, que bateu, teve pessoas que a gente quis muito visitar, tentou marcar, né? Isso eu fiquei meio frustrada, na real. No início, a gente queria ir parando, né? Tipo, no Espírito Santo, numa fazenda, mais ali na divisa da Bahia, em outra, assim, no Paraná também, eu mandava mensagem, tentava marcar, e as datas não batiam, assim, no fim, todos os que a gente visitou não tinha nenhuma combinada, né? Eu acho que não. Gente, eu acho que foi desse jeito, o Cacau vai guiando, assim, tem que deixar espaço aberto, né? Espaço-tempo, e bem claro o que tu quer, que o espaço-tempo te direciona para lá. Para mim ficou muito forte o confiar, assim, né? Confiar, e tive o privilégio de ter a Bianca, assim, que já tinha uma certa experiência, isso foi fundamental, né? E agora, vendo o relato dela, não tinha muito, assim, planejamento, não. Mas na Bahia, eu posso falar da Bahia, que foi o nosso destino, né? Então, saímos de Santa Catarina até a Bahia, e sempre com essa proposta, né, de trazer a fala, né, o lugar de fala sobre o cacau. Então, é a medicina do coração. Se é a medicina do coração e tu fala dela, automaticamente vai conectar com o coração de alguém, né? Então, ficava sempre essa comunicação de coração para coração, essa sutileza, né? Essa coisa desse carinho, essa coisa do trabalho valorizado, né? Então, assim, para uma pessoa que não vai como a gente foi, com o objetivo também de trazer amêndoas para casa, né? A gente voltou com mais de 100 quilos de amêndoas. É diferente a abordagem, né? Tu chegar numa fazenda, eu queria ver e tal, você vai ser recebido de um jeito. Não que eu acho que lá tenha tanta diferença assim, mas acaba que né? Alguém que veio olhar tuas amêndoas, que vai levar um pouco dessas amêndoas, e alguém que veio só para conhecer, né? Então, acho que o voluntário é o melhor caminho, como a Bela trouxe. Acho que você trocar, né? Essa troca é fundamental, porque o dia a dia é a lida, né? Ninguém tem, né? A lida do cacau, né? Põe no sol, tira do sol, a barcaça, fecha a barcaça. É o processo, né? Mas um lugar que eu senti que é um ponto de encontro que eu indicaria para quem quer, assim, né? Ter um contato, é pesquisar aí, Serra Grande, e lá tem um sarau uma vez por mês. Vá nesse sarau de Serra Grande. Você vai encontrar pessoas que falam, hablam de cacau lá. E é muito legal, porque quando tu abre, fala, a gente ficou tipo umas 3, 5 visitas que não deu tempo. É verdade, que indicaram lá no sarau. E é sempre assim, tu tem que conhecer. Esse lugar vai te entregar tudo, sabe tudo sobre cacau. Eu falo, meu Deus, eu achava que era o fulano lá que sabia. Então, assim, para mim, o ponto de encontro, tinha gente de muito longe. E esse sarau de Serra Grande une as tribos, assim, de um jeito que a gente encontrou uma pessoa que eu conheci aqui em Santa Catarina, que foi para Boipeba,
que é um lugar que eu nem conheci, mas eu sei que é difícil acesso, e ela estava lá no sarau, ela saiu do meio do nada para ir no sarau, sabe? E ela estava indo voluntariar numa fazenda de cacau. Ela estava voluntariando. A Bahia é um lugar que tem muitas fazendas para voluntariar, mas eu acho esse caminho que a Bela indicou do Woodpeckers um caminho mais seguro para ter clareza, né, da onde, o que tu vai fazer, quantas horas, porque tem voluntariados e voluntariados, né? Então, o Woodpeckers passa uma segurança, principalmente para quem está viajando sozinha, e poder ler ali, né, relatos de outras pessoas que viajaram pelo Woodpeckers. Eu também viajei pelo Woodpeckers. E se for ir, assim, por um lugar que tu só viu, lá tem voluntariado, eu quero ir, eu acho que é muito importante mandar mensagem para quem tá lá no lugar, perguntar como tá, né, como é. E porque o voluntariado é uma forma incrível de conhecer outras realidades, de conhecer o cacau, de conhecer pessoas, de mudar, né? Tipo, a Bela falou, nunca mais voltei para a faculdade. Eu também nunca mais voltei para o meu trabalho depois que fui fazer voluntariado. Então, de ter essa segurança também, porque tem voluntariados que você vai, que é uma experiência transformadora e incrível, e tem voluntariados que você pensa, tipo, cara, o que eu vim fazer aqui? Pode, tipo, meio que te desanimar a viajar. Mas, geralmente, se você vai ouvindo aquele entusiasmo interno, aquela coisinha, tipo, esse lugar tá batendo, é o lugar. Agora, se você ficar insistindo para ir para um lugar que parece que as coisas não estão fluindo para ir para lá, talvez não seja para ir mesmo. Né? Como ser nômade. É verdade. É muito legal porque eu escutava muito isso, né? Antes de ser nômade, eu falava para as pessoas assim que eu conhecia e falava: "Mas como que você conseguiu? Como você conseguiu chegar lá? Mas você falou com quem? Você assinou o quê? Sabe? Você só foi, você foi de carona, mas você foi morar num lugar que você não conhecia ninguém". E eu ficava tipo assim, achando isso um absurdo, né? Hoje eu conto a minha história e as pessoas falam: "Você é doida? Como que você pegou uma carona para ir para o meio de uma fazenda, no meio de um mato, lá no interior do interior da Bahia, para estar numa fazenda de cacau?". Então, é muito legal ver como as coisas vão fluindo, né? E como você vai sendo guiada. E essa escuta interna, né, que a Bianca comentou, assim, é muito linda, porque ela te guia muito. Compartilhar uma experiência. Meu grande sonho era, como a Bela comentou, conhecer o cacau mais na América Latina, né? Porque a gente escuta tanto do cacau do Peru, da Guatemala, e eu falei, nossa, eu vou fazer um roteiro, só eu e o meu português, sem falar outra língua, mas eu vou conhecer umas fazendas de cacau em outro lugar. E aí montei um roteiro e comecei a pesquisar o Woodpeckers sempre me ajudando. E aí fechei com uma fazenda. Fui para o Panamá, o meu primeiro destino. E aí eu fui primeiro para a cidade do Panamá para me organizar, conhecer lá e depois seguir na próxima semana para essa fazenda de cacau pelo aplicativo. No meu primeiro dia no Panamá, cancelaram a minha ida para essa fazenda. E aí eu falei, e agora? Tô em um país sem falar o idioma, sem saber o que fazer. Sentei, comecei a pesquisar outra fazenda, não tinha mais na Woodpeckers. Perguntei para o chat GPT, lista todas as fazendas que tem aqui no Panamá, porque eu quero ir. E aí mandei mensagem no WhatsApp, no Instagram para todas as fazendas. E uma fazenda de uma mulher, a Finca Montezuma, ela me convidou. Ela falou assim: "Ai, que bom você que mandou essa mensagem, porque vai ter um festival de chocolate semana que vem. Eu tô precisando de alguém para me ajudar a fazer a produção para esse festival". E eu falei: olha como é as coisas. Era para ir para essa fazenda. E assim, do nada, eu estava numa ilha, Bocas del Toro, surreal, dentro de uma fazenda de cacau, ajudando para ir para um festival de cacau. E a receita ainda foi uma receita que eu tinha aprendido quando eu fui para casa da Bianca. E ela me ensinou uma receita lá de cacau com inhame. E aí eu levei essa receita para lá e a gente ainda ficou em segundo lugar nesse festival de chocolate. Então foi surreal, assim, como que o cacau é realmente assim, quando você tem uma viagem com propósito e você vai confiando no universo, na sua intuição, as coisas elas vão guiando, assim, né? Então é muito lindo. Eu acho que essa história resume um pouco o que vocês compartilharam, de parece que tudo tá perdido, é porque não era para ir para aquele lugar, olha só, né? Todo o papel ali que foi cumprido no meu outro destino. Mas assim, exige bastante procura, existe o boca a boca, e é muito lindo quando você tá no sarau de Serra Grande, tá todo mundo ali mostrando o seu produto. Eles amam muito, né? Uma coisa que eu gosto da Bahia é que eles amam tanto falar de cacau,
Então é fácil, né? Um indica para o outro. Agora mesmo eu também fui para Chocomar e ela falava: você tem que conhecer fulano, tem que conhecer fulano. Quando você vê, não falta convites e fazenda querendo te receber de coração muito aberto, assim, para compartilhar o que eles fazem. Então, se você sente mesmo de seguir um destino para aprender de cacau, eu falo, confia, porque as portas elas vão se abrindo, assim, só você confiar. Mas eu sinto também que para quem está começando, assim como eu comecei, né, sem saber, eu acho que vocês devem ter passado por isso também, fica um receio, um medo de, tá, mas como que eu vou viajar nômade sem ter um lugar fixo e construir uma relação com aquele território, né? Como construir uma relação naquele cenário onde você está indo como voluntária para trabalhar, ao mesmo tempo estudar, e aí tem as suas demandas pessoais de vida. O que que vocês podem compartilhar assim sobre esse significado, né, de ter uma viagem sem um lugar fixo e ainda assim construir uma relação naquele território novo que você está chegando como voluntário ou voluntária. Bela, o que que você acha? Primeiramente, e é algo que o Cacau também sempre me auxiliou muito, porque não importa, eu fui trocando de países, de cidade tantas vezes, mas sempre com o meu cacauzinho ali para consagrar de manhã, porque é isso, eu estava realmente me conectando com o território interno, com o território de mim mesma, porque é isso, o território externo está mudando todo momento, quanto que eu posso estar realmente conectada com o meu próprio território, com o meu corpo, com o meu coração, com a minha intuição, né, com a minha experiência interna. E aí o externo só vai refletir isso e as coisas acontecem muito rápido. A conexão com a natureza, eu sinto que sempre me aterrando, não importa onde, não importa as mudanças, de sentar com a natureza e, ok, é o mesmo território, é a mesma terra, é a mesma mãe, é aqui, eu tô segura, né? Não tem. Ok, parece um pouco diferente, mas é o mesmo território, é o meu território, é o meu corpo, é o nosso corpo, é a mãe terra. E com certeza o cacau me auxiliou muito, assim, nesse sentido de me aterrar, né? Mesmo com essas andanças e com tantas mudanças, de continuar me aterrando, não importava aonde. E porque é sobre se voltar para mim, né? Então, se eu tô sentindo desconectada com o território, com certeza eu também estou desconectada de mim mesma, do meu próprio território. E o cacau vai ali me auxiliar. Opa, volta para o seu coração, volta para o seu centro, a terra. É olhar para sua casa para se sentir em casa, né? Vem muito isso, assim, te ouvindo. Ah, eu senti muito isso agora que eu estava um tempo sem ser nômade, a gente fez essa viagem, né? Tipo, que eu já estava mais acostumada a ter o nosso lar e estar aterrado e, tipo, ter o nosso cantinho onde faz as práticas matinais e tudo. E daí você volta para estar toda hora em um lugar desconhecido, com pessoas novas e, tipo, trocando, né? E eu relembrei muito isso que a Bela falou, cara, eu preciso me firmar muito na minha, tipo, eu vou acordar e vou tirar um tempo para escrever, vou tirar um tempo para me conectar comigo, antes de conectar, tipo, para eu estar pronta para me conectar com esse novo território que tem aqui. Porque senão é toda hora chegando tanta informação que tu começa a se sentir muito muito perdido, assim, tipo, é difícil, assim, sustentar, sabe? Eu até comentei com o Danilo, nossa, eu não quero mais ser nômade, tipo, que bom que eu aproveitei minha fase nômade e agora eu tô pronta, assim, para ficar aqui mais aterrada, porque exige mais, assim, não dá para negar que exige muita sustentação de, tipo, eu tenho que estar muito centrada para não me perder em tantos universos que vão se abrindo, assim, né? E daí tu conseguir ter clareza interna do que faz sentido para ti, do que não faz. Senão, tipo, tem tantas portas abertas que tu fica, tá, agora qual o caminho? Estão me chamando para cá, para cá, para cá. Tu tem que estar muito com clareza do que tu quer dentro de ti, assim. No caso, eu queria voltar para casa. Ela estava satisfeita, né? Deu tempo assim de validade, mas
também tem um processo assim, né, que é uma coisa que a gente está vivendo, que é a gestação, né? Então, acho que estar gestando é diferente, né? Também. Dentro da minha experiência, assim, que estou, né? Eu falo que eu também estou grávido, sinto que é diferente, muda muito, né? É diferente tu estar na estrada, alimentação, então tudo isso dificulta. Mas voltando ao centro da pergunta, né? Como manter uma rotina saudável, uma rotina de trabalho até, né? Quem continua trabalhando no modo online e tal, em ambientes inóspitos, assim, né? Eu trabalho assim com yoga online e a cada vez que a gente parava, às vezes eu não falava com a Bianca, mas meu olhar, minha mente já estava visualizando, sabe? Onde é que eu vou dar essa prática, como é que vai ser, qual que é o melhor lugar e tal. E às vezes a única coisa que eu tinha era uma cadeira, assim, sabe? Tava às vezes chovendo, não tinha como ir para uma grama, nada. Então a única coisa que eu tinha era uma cadeirinha, assim, e era ali que eu ia dar aula, né? Então, assim, acho que esse processo de se mover, ele pede uma capacidade muito inata do ser humano, que é a adaptação. Acho que tu tem que estar aberto a adaptar, né? Essa adaptação, ela precisa vir, né? Que é esse chakra mesmo, assim, né? O Swadhisthana, ele vem com esse processo de adaptação, a gente precisa se adaptar, né? E depois, o terceiro chakra, Manipura, pede um pouco da gente se manter firme numa determinação. Se é aquela coisa, né? As pessoas às vezes falam, eu viajo, eu engordo muito, eu viajo, eu quebro toda a minha dieta. Por quê? É tipo, tu sai de uma zona controlada, daí, se esses centros não estão tão firmados, né? Tu vai para um desequilíbrio muito fácil. Porque é fácil manter uma rotina de meditação no centro de meditação, né? É muito fácil. O processo de manter uma rotina fora, daí exige desse eu, né? Desse self, de manutenção, assim. Eu acho que é sempre bom, eu amo, assim, viajar, mas amo também estar em casa, acho que é esse equilíbrio, assim. Eu sou capricorniano, né? Mas tenho as três outras patas, uma perna minha ficou ali no Capricórnio, mas as outras três estão lá em Aquário, assim. Então, é um pouco disso. Tem uma mochila nas costas, mas tem 2 pés em casa. Eu gosto dos dois, assim. Acho que a manutenção dos dois é fundamental. Que legal você trazer isso, né? Eu sou capricorniana também. Hoje toda a minha renda vem do meu trabalho. E quando eu chego na fazenda, eu já fico, tá? Aqui eu posso dar aula, aqui a internet é boa, aqui a internet não é boa, aqui tem pico de luz, porque é uma outra realidade, né? E aí hoje antes eu lutava muito assim comigo, de tipo, meu Deus, mas eu não consigo. Aí agora eu entendo que não, essa é a realidade. E hoje eu falo isso para minhas alunas, para as alunas aqui do Papo de Cacau. Agora, esse mês, estou numa fazenda, então pode ser que a gente marque um horário e a internet simplesmente resolva não funcionar. Não tenho o que fazer, né? Porque é a realidade que eu tô hoje. E aí eu vejo que essa flexibilidade que para o capricorniano é mais difícil, né? Esse equilíbrio dos chakras base ali que você trouxe, Danilo, é muito isso, né? De você, tá, essa é a minha realidade. Então, peraí, tenho que incorporar ela e viver dentro dela, né? Nas minhas primeiras viagens, eu ficava fazendo planos, assim. Agora aqui não tem internet tão boa, então tá, quando eu sair daqui, eu faço esses projetos. Mas aí eu tava sempre planejando coisas e não vivendo, sabe? Mas espera aí. Se eu escolhi viajar para estudar, eu tenho que colocar isso tudo como a minha vida e não ficar adiando coisas, né? Essa é a minha realidade. O que eu consigo fazer, entregar, sem me culpar, aceitando essa realidade para entregar aquilo que eu estou me propondo a entregar, né? Então, talvez seja menos compromissos ou não. Às vezes, ficar menos apaixonada pela produção de cacau, porque às vezes, quando você está na fazenda, você quer só ficar na fazenda, quer andar, né, na roça, quer ficar só fazendo chocolates, mas espera aí, né? E aí a gente vai trazendo esse equilíbrio. Bem interessante. Eu fiquei com uma grande dúvida, assim, dessa experiência de vocês, Danilo e Bianca, que olhando para todas as fazendas, né, tudo que vocês viveram, aprenderam, conheceram, teve alguma coisa que foi mais marcante para vocês? Uma coisa mais surpreendente, ou não surpreendente, mas que marcou muito a experiência de vocês? Até comentei, né, que a cada encontro assim com quem estava ali vivendo, né, estava à frente desse trabalho,
Era uma coisa bem surpreendente, assim, porque é muita determinação, sabe? Mesmo com sol, mesmo com chuva, o trabalho continua. E a gente chegou na fazenda da Luciene, né, do Chocomar, e aí ela foi passeando com a gente imediatamente, assim, por alguns processos, e aí ela abriu, assim, um coxo, né, de fermentação, e daí ela pegou, assim, enfiou, assim, a mão, assim, dentro das amêndoas, sabe? Até o antebraço, assim, tirou e falou, agora é vocês. Aí a Bianca olhou para mim, olhou para ela e falou assim, isso aqui ainda vai passar por muito processo. É bom vocês sentirem o cacau. Então, eu coloquei assim, a mão assim, dentro das amêndoas, sabe? Aquela, assim, aquela polpa, né? E aquilo estava num calor, assim. E eu falei, uau, mais de 50 graus, como, né? Então, assim, essa sensação, sabe, do calor das amêndoas foi bem marcante para mim. Acho que eu nunca tinha tido essa experiência, né? Não é uma sauna, sabe? Não é uma comida quente, é uma coisa assim surreal, sem contar o cheiro, né? Então, para mim foi marcante esse contato assim direto com a fermentação. Isso foi legal. E também eu achei muito chocante, não é chocante a palavra, mas achei muito legal como na mesma fazenda, tipo lá na Luciene, ela depois abriu pra gente escolher as amêndoas, tipo, 10 galões diferentes, cada um com cheiro muito diferente. E tudo, tipo, colhido no mesmo pé, feita a mesma fermentação na fazenda, e, tipo, as amêndoas resultam em coisas diferentes, cada uma, assim. Achei muito especial poder escolher as amêndoas, tanto na Luciene, depois a gente foi no Dois Riachões, que também é um projeto incrível, que é um assentamento, e muitas opções diferentes de amêndoas, assim, tipo, sacos e sacos, cada lote, um cheiro diferente. Como é que a mesma fruta vai dar um cheiro diferente no final, né? Isso é muito doido. Por causa da fermentação, né? E eu compartilhei no Instagram também, foi uma coisa bem chocante, a diferença de cacau commodity para o cacau fino, que daí não foi um choque lá na fazenda, porque eu já conhecia disso, mas eu fiquei chocada com quanto de gente que não sabia. Tipo, meu vídeo viralizou e a galera falando, como assim a gente come esse tipo de chocolate? Como assim essa amêndoa mofada é usada para fazer chocolate? Eu, tipo, esse aqui ó, é o cacau comum que é usado para fazer chocolate da indústria. Isso aqui é cacau fino, gente. Cara, bombou, assim, de gente, tipo, não é possível que permitem usar mofo para fazer chocolate. E também é uma coisa que é bem marcante, foi bem marcante de ver, como mesmo pessoas que cuidam de todo o processo e querem uma amêndoa fina no final, às vezes no meio do caminho alguma coisa não colabora ali, dá mofo e o cacau não fermenta, alguma coisa acontece e aquele cacau acaba tendo que virar commodity. Mesmo que a pessoa teve toda a dedicação para ser um cacau fino, né? É muito complexo o trabalho assim, que a gente acompanhou nas fazendas, de pessoas que se dedicam realmente a fazer um cacau de qualidade e mesmo assim, às vezes, ele resulta num cacau que não é tão bom assim. E não é muito uma escolha, né? Tá certo que conforme eles vão alinhando os processos, né? Vai tendo mais padrão e tudo mais, tem menos chance de erro. Mas mesmo assim, né? A gente viu, tipo, a Luciene até explicou pra gente, esse cacau a gente vende como um cacau tipo 1, mas a gente fez tudo para ser cacau fino e ele acabou, né, não fermentando que chega, não isso, não aquilo. Hashtag ninguém explica o cacau. Hoje, depois de 5 anos, a minha relação com o cacau ela tá mais aterrada, no sentido de estar fazendo parcerias com as fazendas, né? Então, eu tenho essa parceria na Guatemala, depois de conhecer os povos indígenas e ser profundamente tocada por outras realidades e de realmente olhar, nossa, esses povos indígenas que são, para mim, os verdadeiros guardiões da medicina, que sabem, assim, cada detalhezinho de cada, que tem histórias de ancestrais, ancestrais conectados com a medicina e que eles não sabem nada dessa história de cerimônia de cacau. É uma outra realidade
E nesse momento, o meu chamado vem sido muito mais de auxiliar essas pessoas para que o cacau que elas produzem possa estar sendo vendido, sendo exportado, chegando para mais e mais pessoas, porque é isso, as fazendas na Guatemala mesmo, eles não têm Instagram, social media, né? Então, nesse momento, eu sou uma ponte. Eu estou fazendo essa ponte, né? Eu auxilio projetos que fazem essa ponte. É assim que no momento o Cacau está se movendo na minha vida, de ser uma ponte mesmo, de conectar essa medicina lá da beira do vulcão da Guatemala, para que possa voar e para que possa auxiliar também essas famílias que são super humildes e, enfim, e que a medicina possa estar aí chegando a mais e mais corações. Ai, Bela, fiquei curiosa. Esses povos indígenas que tu falou são da Guatemala? Sim, sim. Sim, na Guatemala foi o mais chocante, assim, para mim, sabe? De realmente, uau, povos que estão vivendo numa outra geração, né? Parece que você viaja no tempo e volta, assim, para o passado. Essas mulheres estão cozinhando a lenha, né? Elas estão vestidas com trajes tradicionais, feitos à mão. Então, é uma viagem no tempo. E são profundamente conectados com o cacau de uma maneira super simples e profunda, com infinitos mistérios e histórias e sabedorias. Então é muito lindo, muito lindo. Eles são indígenas tipo maia, povos maias? Os São povos descendentes, são indígenas. descendentes de Maia, sim. Que Tem vários nomes, etnias indígenas que depende da região. Mas eles são descendentes Maia, sim. Que legal que esses saberes deles vêm através, né, de antepassados, né? Foi passando de geração para geração. Aqui no Brasil, eu sinto que eu nunca fui estudar cacau fora, né, na América Central, mas aqui é algo muito novo, assim, essa tecnologia de fazer um cacau de qualidade, né? Não é tipo, meus avós passaram para mim e daí eu estou continuando. Se perdeu, não que se perdeu, né? Mas acho que nunca teve, né, esse cuidado, assim, pelo que a gente viu. É algo que está vindo agora, mas com muitos protocolos, assim, e experiências também, né? As pessoas que estão lá testando, estão experimentando, dando testes bons, testes ruins, mas não é algo que parece que já veio de sangue, assim, nossa, meu avô fazia isso, passou para mim, e Walter falou que eles estão lá fazendo sentindo um mistério muito grande, aqui é algo muito novo, né? Mesmo que antes da vassoura de bruxa a gente ouviu falar que as pessoas fermentavam cacau e faziam essa qualidade fino, porque a indústria não tinha forma de mascarar, não tinha ainda tecnologia para transformar um cacau ruim num cacau bom. Então, todo cacau meio que era bom. Eles não usavam cacau ruim para fazer chocolate antigamente, porque a indústria alimentícia não era tão tecnológica, né? Mas que depois da vassoura de bruxa, que tipo 80% das plantações do Brasil viraram cacau com mofo e cacau ruim, todo mundo começou a fazer só cacau commodity, ninguém mais começou a querer fazer cacau fino. Então é algo que entrou de novo no mercado no Brasil fazem menos de 20 anos, assim, que as pessoas começaram, tipo, a gente quer fazer cacau de qualidade para fazer chocolate bean to bar, né, a partir da amêndoa de cacau. E muito legal que daí na Guatemala, no México, outros lugares, não, para eles é algo que sempre foi assim, né? Então eles têm uma outra visão, só focando num sabor final bom, né? É bem diferente. Para mim, foi o marcante dessa diferença é a tradição, né? Então, no Brasil, era a produção de um produto, né? Chocolate, enquanto na Guatemala tem uma tradição de medicinal, onde essas pessoas, essas famílias, elas preparavam o cacau para elas mesmas tomarem. Então, para as mulheres, no casamento, ou quando a mulher está grávida. Então, é uma tradição.
Eles não estavam mesmo exportando e produzindo chocolate, eles produziam cacau para continuar com essa tradição que eles tinham em volta da medicina. Ai, que lindo. Então, tem essa diferença cultural. A gente vai ter que ir para lá, amor. Fala mais um pouquinho aí, Bela, como é para gestantes aí? É depois do parto? É um pouquinho antes ali? Conta pra gente. É o tempo inteiro. Elas consomem. Sabe que eu aprendi? Nem lembro com quem que eu aprendi. Alguém no Brasil eu aprendi, não pode tomar cacau quando tá grávida, só um pouquinho. Aí quando eu perguntei isso lá para as mulheres indígenas da Guatemala, o quê? Nós tomamos cacau o tempo inteiro, pode estar grávida, antes, depois. Porque é isso, eles estão mais acostumados também, né? Não tem como comparar, mas uma coisa que eu ouvi é que tomavam a mulher grávida, depois de parir, ela toma o cacau para ajudar ela a voltar para a energia dela, para o aterrimento dela. Então, um pós-parto. Ai, que legal. Eu ouvi falar uma mulher aqui, tem algumas agora doulas que estão servindo para o parto, para ajudar a abrir também, né, aumentar o fluxo sanguíneo. Eu tô tomando a gestação inteira, desde antes de saber que estava grávida. Tudo certo, beber cacau. Ai, que legal, deu muita vontade de ir para Guatemala. Mesmo que não seja para voluntariar e fazer uma viagem longa, assim, só para conhecer mesmo a cultura, né? Muito legal o que vocês estão falando, né? Trazendo um pouco assim da gravidez, eu sempre escutei que mulher grávida não podia e crianças também não. E aí eu fui conhecer os povos, né, indígenas do Panamá também. A gente tem até um episódio do Papo de Cacau com eles, e eles falam uma receita de cacau e a quantidade de cacau que a mulher grávida tem que tomar, porque isso vai ajudar muito durante a gravidez, sabe? E inclusive no nascimento do bebê eles tomam cacau para comemorar. Eles fazem um ritual de celebração da gravidez com cacau, depois faz um ritual de cacau quando o bebê nasce. Então, assim, faz super bem. E eles indicam muito, né, tomar cacau durante a gravidez. E agora, no encontro com o abuelo Efrem, da Cosmovisão Maia, do cacau, ele ensinou uma receita de cacau para tomar no pós-parto, que ajuda na produção de leite, que é cacau, ovo e outros ingredientes. E aí isso ajuda na produção do leite. Aí eu fico pensando, e a gente aprendeu, né, que não pode tomar durante a gravidez. Como é bom acessar, assim, ter esse contato, né? Eu acho que é exatamente isso. Viajar com esse propósito de estudar cacau é se conectar com essas culturas, né? Com esses territórios, com essas histórias, com diferentes formas de ver, de falar, de consumir o cacau. Na Guatemala também eu tive essa experiência, eu ajudei uma senhora chamada Rosário, porque eu andava na Guatemala e onde você anda, você vê várias marcas de cacau 100% sendo vendida. A Bela deve ter visto isso. E aí eu comecei a querer experimentar todos, né, nessa curiosidade. E tinha um cacau redondo, né, em todas as prateleiras, assim, que era mais barato, tipo, uma diferença de quase 30% a menos que todos os outros. E não tinha nome, não tinha marca, não tinha logo, era só um papelzinho plástico embalando. E aí eu fiquei muito curiosa por trás disso, por que não tem embalagem? E por que é tão mais barato? E eu consumia e falava, esse cacau é incrível, não tô entendendo. E aí eu pedi para a dona da loja o número daquela produtora daquele cacau. E aí mandei uma mensagem para ela falando que queria conversar com ela sobre o cacau dela e conhecer mais. E ela me chamou para ir na casa dela, ajudar ela a descascar a semente. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a mãe dela tinha mais de 90 anos, estava descascando a semente, viveu a vida toda fazendo cacau no fogão a lenha, como a Bela comentou, até me trouxe essa lembrança. Todos os filhos, os netos, os sobrinhos, todo mundo, sabe? Para tudo para fazer toda a produção de cacau, mas não tem maquinário. Então eles fazem todo o processo do cacau até o nibs e do nibs leva para um lugar onde tem máquina, mais recurso, paga esse lugar para derreter o cacau e depois traz o cacau em forma e coloca numas forminhas, que é um baldezinho desse tamanho de plástico, e aí coloca lá e depois que está pronto, coloca numa sacolinha plástica e sai vendendo. E ela não achava justo cobrar caro por aquilo,
porque ela não tinha a própria máquina, porque era a família dela que fazia. Então, assim, nem logo tinha. E eu falei, gente, isso é uma missão de vir aqui e falar para ela: o seu cacau vale muito, sabe? Porque é tanto amor, um amor familiar, assim, nessa produção. E aí eu vejo que eu sinto um pouco isso que a Bela trouxe. Eu me identifiquei muito, Bela, com a sua fala. Teve uma vez que a Flávia, uma mentora minha numa live, ela falou: o que, que você entende que o cacau quer de você? E eu falei exatamente isso que a Bela falou: ser essa ponte. Porque se a gente sente a vontade de viajar para conhecer os processos, a gente vira essa ponte, sabe? De tipo, peraí, por que, que esse cacau aqui da Rosário está sendo tão barato e não tem embalagem? Eu preciso fazer uma ponte das pessoas entenderem o que está por trás desse cacau. Por que, que o fazendeiro nunca foi ou um trabalhador da roça de fazenda nunca foi tomar o cacau como um ritual, um cacau como cerimonial, nunca comeu um pedaço de chocolate, porque é uma realidade. Muitas pessoas que trabalham em roças, né, de cacau, não comem chocolate, não sabem nem o que é ritual de cacau, assim. E aí eu vejo que a gente tem esse papel, né, de navegar por esses mundos e compartilhar um pouco disso. Então, inclusive, né, eu acho que esse é o nosso grande sussurro do cacaueiro, assim, de conhecer as realidades, nos desenvolver através disso e também ser essas pontes, né? Que eu acho que assim a gente une todos esses corações de cacau. Que lindo. Muito obrigada, gente, pela partilha, pela participação. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês se apresentassem e falassem como que as pessoas entram em contato com vocês, como que as pessoas veem os seus vídeos, Bianca falando do Cacau Comode, ou uma pessoa que tiver curiosidade para provar o seu cacau também pode acessar. Bela, como que as pessoas fazem para saber os seus próximos destinos, como é mais a sua vida nômade, pode contar para a gente aí. Eu compartilho bastante no meu Instagram sobre a minha andanças, é o meu diário ali. Eu tenho uma conta que é o Rei a Cacau, que é onde eu foco mais no cacau e nas andanças com cacau. Então lá já tem muitos registros também de México, Guatemala, Peru, Panamá, Tailândia, Bali e, e também para e se quiser receber cacau na casa também, essa é a página que eu uso do Ria Cacau. E a minha página pessoal é minha Bela Benucci, onde é mais o arco-íris de quem eu sou. Infinitas possibilidades. Eu compartilho algumas coisas no meu Instagram também, que é Bianca Sens. Daí, em vez de estar escrito Sens, é o número, 100 é a letra S. E eu tenho o Instagram também focado só na produção, que é Sens Cooking, que daí é o número também, 100 e a letra S Cooking. A gente está num processo assim de registrar a marca e criar, né, uma marca sólida. No momento a gente está vendendo como Coconibs a nossa marca, mas não é algo que está registrado ainda. Então a gente está nesse trâmite, talvez esse nome até mude, né, amor? Então, por enquanto está mais fácil achar no Sens Cooking, mas a gente vai ter uma marca de cacau, talvez em breve. Já estamos tendo. O meu tá como Danilo Mendes Yoga, tem esse trabalho também com yoga que já vem há um bom tempo, assim, desde Minas, né? Aqui ainda não tem presencial, tá rolando assim online. E aí lá também faço os meus registros, assim, menos que a Bianca, mas rola algumas coisas também do meu olhar, assim. E é isso, acho que é sempre bom, né? Unir essa sanga aí, essa grande comunidade em torno do cacau, em torno da espiritualidade, daquilo que faz bem, daquilo que é saudável e que é bom, é ótimo para a alma, né? Se nutrir assim de união. Que lindo, obrigada, gente. E se você que está ouvindo a gente, está assistindo esse podcast, quer viajar, fazer viagens, incluir cacau no seu destino, aqui no Papo de Cacau, além desse episódio, temos um e-book de cacau por aí, onde eu compartilho todos os lugares que eu já encontrei cacau, comento como achar cacau, como ir para na Guatemala, os lugares onde tem ritual, onde você pode comprar, e aí cito lá de todos os lugares que eu passei, onde encontrar cacau por aí.
E a gente está começando a nossa nova temporada de celebração de 2 anos do Papo de Cacau. Esse é o primeiro episódio dessa nova temporada, estou muito feliz de estar começando. Nosso próximo episódio é agora na última semana desse mês, que é Cacau e Homens, Cacau e Sagrado Masculino, se Cacau também é para homens, como que os homens fazem para se conectar com o Cacau também. E o primeiro episódio do mês de setembro vai ser Cacau e Maternidade, então fiquem acompanhando. Nossa agenda está lá no nosso Instagram. Quero agradecer a partilha, a presença, a parceria de sempre de vocês. E nos vemos em breve para mais um Papo de Cacau.